Olá, seja bem-vindo ao canal Responde em Códigos. Meu nome é Romário Coelho. Eu estou de volta com mais uma videoaula do nosso curso de programação, linguagem C. Aula de hoje, aula de número 25, e o seu tema é operadores lógicos. Então, na aula de hoje você vai aprender o que é um operador lógico, quais são os operadores lógicos da linguagem C e as características de cada um. Então vamos lá. Primeiramente vamos começar com a introdução, o que é um operador lógico e por que você deve utilizar eles em seus programas. Bom, até a aula de número 24 você aprendeu a desenvolver algoritmos que são capazes de tomar decisões, só que essas decisões elas estão exigindo apenas a avaliação de uma única condição, né? Por exemplo, tínhamos um programa que avaliava a idade de uma pessoa, então iríamos apenas verificar a idade dela, verificar se era maior ou igual a 18, só tinha essa condição. Só que muitas vezes, ou seja, existem circunstâncias em que uma única condição não é o suficiente para se tomar, então, decisões. Você vai precisar analisar mais de uma condição, por exemplo, 2, 3, 4, enfim. Só a partir da análise dessas condições é que você vai poder, então, tomar uma decisão, tá? Então, você vai ter que ter uma condição composta, tá? Uma condição composta formada por duas ou mais condições, certo? Nesse exemplo aqui temos que verificar se o usuário é masculino e se é maior de idade. Então temos duas condições. Vamos então montar uma condição composta com essas duas condições, tá? Então temos que interligar elas duas. Isso é feito através de um conector lógico ou um operador lógico binário, tá? Na aula de hoje você vai conhecer os dois operadores lógicos binários. Também vamos ver um operador unário. Então, para fazer a conexão entre elas duas, interligar, utilizamos um operador lógico, um conector lógico, também pode ser chamado assim. E aí, quando você utiliza um operador lógico, você está então montando uma condição composta, tá? Você só pode analisar duas ou mais condições de uma vez se você tiver então operadores lógicos entre elas. E através desse operador lógico, vamos ter então uma condição composta, ok? A condição composta ela faz o quê? Ela vai analisar o resultado de cada uma das condições que formam essa condição. Por exemplo, temos duas condições aqui. Ela vai então analisar o resultado dessa condição e o resultado dessa condição. E aí temos o nosso conector. Temos esses dois resultados, vamos gerar um único resultado para a nossa condição composta. Esse único resultado leva em consideração os resultados dessas duas condições e o conector utilizado, tá bom? O conector utilizado, ele tem sim influência sobre o resultado geral, ok? Então vamos continuar aqui. Vou mostrar quais são os operadores lógicos, que são os operadores binários e, também conhecido como AND ou E lógico, né? Temos o operador ou OR, né? Que é o OR lógico. Esses dois são operadores binários, ou seja, você pode utilizar eles entre duas condições, tá? Ele vai conseguir se comunicar com a primeira e com a segunda condição. Já esse operador aqui, o de negação, né? Que é o operador NOT, a negação lógica, ele é um operador unário, que você não consegue conectar duas condições com ele. O que você pode fazer com ele é negar o resultado de uma condição, tá? De uma condição simples ou também de uma condição composta. Você consegue negar esse resultado através desse NOT. Quando eu digo negar, é inverter o resultado. Se é verdadeiro, ele transforma para falso. Se é falso, ele transforma para verdadeiro. Ok? Então, continuando aqui, eu vou mostrar o operador E, né? O AND. Como eu disse, o operador E é um operador binário, então você utiliza ele entre duas expressões. Eu vou utilizar ele entre essas duas expressões, a expressão 1 e a expressão 2, certo? Vamos ter o seguinte exemplo. Sua mãe lhe pede para que você limpe o seu quarto e coloque o lixo para fora para que você possa então ir jogar bola. Então o que vai acontecer? Você só vai jogar bola se você fizer as duas coisas. Então a minha expressão 1 é o que? Limpar o quarto. Minha expressão 2 colocar o lixo para fora. Então, caso eu tenha limpado o meu quarto, a minha expressão 1 vai ser o quê? Verdadeiro. Caso eu tenha colocado o lixo para fora, minha expressão 2 também é verdadeiro. Utilizando o operador E, se as duas expressões que ele interliga, que ele conecta, forem então verdadeiras, o resultado lógico é verdadeiro. Ou seja, o resultado dessa junção aqui é verdadeiro. Eu avaliei os dois resultados das minhas duas expressões e gerei um resultado a partir desses dois resultados e do conector escolhido. A única forma do meu conector E gerar um resultado verdadeiro é caso as condições que estejam à esquerda e à direita dele sejam então verdadeiras. Então as duas têm que ser verdadeiras para que ele possa ser verdadeiro. Caso qualquer uma das condições seja falso, o resultado aqui vai ser falso, ok? Então vamos para um segundo caso. Partindo do mesmo exemplo, né? A expressão 1 é limpar o quarto, a expressão 2 é colocar o lixo para fora. Eu limpei o meu quarto, só que eu não coloquei o lixo para fora. E minha mãe foi bastante clara. Eu só jogaria bola se eu fizesse os dois.
eu deixei de fazer 1. Ou seja, a minha expressão 2 aqui ela é falsa. Se eu tenho uma das expressões como falsa, logo o meu valor lógico será então falso. Então, falso aqui. Eu não limpei o meu quarto, mas eu coloquei o lixo para fora. Não adianta nada quando eu estou utilizando o meu conector E. Ele quer os dois. Somente os dois o satisfaz. Então, falso. Não fiz nenhum dos dois, então não tem nem chance disso aqui ser verdadeiro. Ok? Então vamos partir aqui para o operador OR, operador OR. Vamos continuar com o mesmo exemplo, só com uma pequena alteração. A minha mãe disse agora o seguinte: você deve limpar o seu quarto ou colocar o lixo para fora para então poder ir jogar bola. Ou seja, deixou claro que se eu fizesse qualquer um dos dois, eu poderia jogar bola. Então o que acontece aqui? Se eu fizer qualquer um dos dois, eu teria um valor lógico então de verdadeiro. Então, caso o resultado de qualquer uma das expressões seja então verdadeiro, o resultado geral dessa junção será verdadeiro. Ok? Então eu tenho a expressão 1 que é o quê? Limpar o meu quarto. Limpei o meu quarto. A expressão 2, colocar o lixo para fora. Se eu fizer qualquer um dos dois, eu posso jogar bola. Nesse caso eu fiz os dois, então eu posso ir sem nenhum problema. Meu resultado lógico é verdadeiro. Agora no segundo exemplo, eu limpei o meu quarto, só que eu não coloquei o lixo para fora. Utilizando o operador OR, eu deixo claro que qualquer um dos dois serve. Então se eu tenho um valor verdadeiro, logo o resultado dessa junção é verdadeiro. Tá bom? É o que acontece aqui. Nessa outra junção, eu fiz o quê? Eu não limpei o meu quarto, mas eu coloquei o lixo para fora. Então é verdadeiro. Por quê? Porque das duas expressões tem um valor lógico verdadeiro. Então posso ir jogar bola. Agora eu não limpei o meu quarto e não coloquei o lixo para fora. Então o resultado é falso. A única forma de gerar um resultado lógico falso é caso as duas expressões que esse operador OR interliga, que ele conecta, as duas expressões sejam falsas, tá bom? Só isso faz com que o resultado seja falso. Ok? Então vamos falar agora sobre o operador de negação, o operador NOT. E o que ele faz? Ele nega o resultado lógico de uma expressão ou também o resultado lógico de um conjunto de expressões, que é então uma condição composta. Ok? O que eu faço? Eu tenho um valor de verdadeiro, né? Eu joguei bola, eu limpei o meu quarto. Se eu utilizar o operador lógico, ele vai converter esse resultado. Ou seja, eu agora não limpei o meu quarto. É o que acontece. Então, se eu tiver um valor lógico falso, ele converte para verdadeiro. Por exemplo, eu não coloquei o lixo para fora. Se eu utilizar o operador de negação, vai ficar diferente, vai ficar assim. Eu coloquei o lixo para fora, vai negar, vai converter então para verdadeiro, certo? É o que acontece. Ele vai mudar o resultado lógico de uma expressão ou de um conjunto de expressões, tá? Lembrando que como ele é unário, ele não pode interligar duas condições. Isso não pode acontecer, ok? Então essa foi a nossa aula de número 25, espero que você tenha gostado. Caso você não seja um inscrito do nosso canal, se inscreva. Gostou do vídeo? Deixe o seu gostei. Tem alguma dica ou sugestão? Deixe o seu comentário. Compartilhe o nosso projeto. Tá? Eu vou deixar aqui um material de apoio na descrição aqui do nosso vídeo. Você pode fazer o download desse material. Ok? Quer dizer que a próxima aula deve estar saindo. Então, obrigado. Até a próxima aula. Tchau e fiquem com Deus.